Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos para cultuar, bendizer e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse momento para fazermos a oração de abertura. Amado Deus e eterno Pai, nós te adoramos por esta oportunidade tão especial de estarmos juntos para cultuar o teu nome. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, todos quantos estão conectados, Senhor. E receba dos céus a adoração e o louvor que lhe prestamos aqui nesta noite. Pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu perdão. E em nome do Senhor Jesus Cristo, assim descansamos e assim aguardamos nas tuas promessas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para adorar o Senhor Jesus e queremos lhe convidar a participarem do culto, enviando a sua palavra de saudação, interagindo conosco. Nesse momento, vamos juntos louvar ao Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Fizesse em Jerusalém, a tua greia manda ao mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia manda ao mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito e aos que sofrem da tua proteção. Jesus Cristo, luz que dorme, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, o teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, o teu poder nos guia até o fim. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, quero lhe convidar a participar do culto, quando teremos a oportunidade de ofertar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11, onde a Escritura diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aí na sua tela
os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E contamos mais uma vez com a sua fidelidade. Deixamos aqui registrado outra vez a nossa gratidão a Deus pela sua vida, a todos os nossos irmãos e irmãs que nos ajudam a fazer esta obra, entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo. Nós vamos agora orar para agradecer a Deus pela vida de todos os ofertantes e também preparar o nosso coração para ouvirmos a ministração da palavra de Deus. Amado, eterno e bendito Deus, mais uma vez te adoramos pela vida deste teu filho, dessa tua filha, que com alegria e fidelidade entrega na tua casa o seu dízimo e a sua oferta. Pedimos a ti, ó Deus, que a tua promessa, que é fiel e verdadeira, Pai amado, seja presente na vida de cada um dos teus servos e servas, que o celeiro e a despensa dos teus filhos sejam multiplicados. Também, ó Pai, fala agora conosco na ministração da tua santa palavra. É a nossa petição a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita satisfação, com muita alegria, que eu estou aqui mais uma vez para meditar com os irmãos acerca de um trecho da palavra de Deus. E hoje eu os convido a meditarmos juntos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. Por gentileza, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse episódio ocorreu após a ceia do Senhor, após a sua oração, a sua agonia no Getsêmani, quando Jesus já estava preso na casa do sumo sacerdote. E a palavra nos diz acerca desse acontecimento, no versículo 54 do capítulo 22, que Pedro seguia, acompanhava Jesus de longe, de certa forma apontando para uma espécie de descompromisso, medo. E também a palavra nos diz, no versículo 55 do mesmo capítulo 22, que Pedro se assentou com umas pessoas ao redor de uma fogueira, ou seja, sentou-se a uma roda de pessoas, o que também nos remete, de uma certa forma, ao Salmo 1, versículo 1, que nos diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e em um dado momento nos diz que bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Muito bem.
Nesse contexto, Pedro negou conhecer o Senhor Jesus por 3 vezes. 3 vezes Pedro negou o seu Senhor. Nós temos nesse episódio vários olhares. O olhar de Deus Pai, o olhar de Deus Espírito Santo para aquele momento. Que dor no coração do Pai, vendo o seu Filho unigênito entregue nas mãos dos homens. Também existia, nós podemos lembrar, o olhar dos anjos. A Escritura nos diz que momentos antes, no Getsemane, enquanto o Senhor orava, ele foi confortado por um anjo. Mas o trecho da Escritura, que é o objeto de nossa meditação hoje, nos fala expressamente do olhar do Senhor Jesus. E também nos fala implicitamente do olhar de Pedro, ou dos olhares de Pedro. E é acerca disso que nós vamos tratar no dia de hoje. O olhar de Jesus. O Senhor Jesus tinha avisado aos seus discípulos que Satanás havia pedido para peneirá-los, como quem peneira o trigo. E ele disse a Pedro que ele tinha orado por Pedro, para que Pedro não desfalecesse. Ao ouvir isso, Pedro se encheu de uma suposta valentia que era típica da personalidade de Pedro e disse: não, Senhor, eu te seguirei às prisões, até a morte, se preciso for. Como quem dizia: eu te amo mais que todos, todos podem te abandonar, eu, porém, não te abandonarei. E aí o Senhor profetiza a Pedro: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos ler os versículos 31 e 32 do capítulo 22. Nos diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Portanto, o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar de lembrança, como que a dizer para Pedro que ele já sabia que Pedro o negaria, lembrando a Pedro do que ele havia profetizado. Ele sabia que Pedro o negaria 3 vezes. E ainda em seu amor orou, intercedeu por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse, não morresse, não fosse destruída por conta dessa situação. Pedro precisava saber que Jesus o amava e estaria disposto a perdoá-lo, estaria disposto a perdoar a sua negação. O olhar de Deus, portanto, é um olhar de compaixão, de amor, de misericórdia. É o olhar que busca a alma perdida porque Ele a ama.
E isso nos faz lembrar do amor do pai do filho pródigo. Os irmãos conhecem muito bem a história. O pai do filho pródigo é tipo do nosso Pai Celeste, que também tem muitos filhos gastadores, ingratos. Os irmãos conhecem a história. O filho mais moço de um grande proprietário havia pedido ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. O pai deu a sua parte na herança. E ele saiu, gastou tudo. E quando já estava sem nada, se viu em uma situação difícil, se viu passando necessidade, passando fome, lembrou do seu pai e resolveu voltar. E a palavra nos diz, em Lucas ainda, capítulo 15, versículo 20, que este jovem, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, o viu, o olhou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ainda longe. Onde o amor de Deus nos alcançou? Onde o Senhor nos foi buscar? Porque o olhar de Deus é ainda mais forte, mais amoroso do que este pai. Porque o amor de Deus é maior do que o amor de qualquer pai. O amor de Deus não fica esperando como ficou este pai. O amor de Deus vai ao nosso alcance, vai à nossa procura. Ele nos encontra e nos convence a voltar. É a sua graça, a sua misericórdia. E o olhar de Pedro, ou olhares de Pedro, vamos também meditar acerca disso. O texto bíblico, que é o objeto de nossa meditação, nos dá a entender que não foi apenas o canto do galo que fez Pedro se lembrar da profecia do Senhor Jesus acerca da sua negação, da sua rejeição por 3 vezes. Mas o texto deixa claro que o olhar de Jesus, sobretudo, foi responsável para que Pedro se lembrasse das palavras do Senhor. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Meus irmãos, interessante perceber que o olhar do Senhor Jesus não passou despercebido para Pedro. Pedro correspondeu ao olhar do Senhor. Pedro olhou nos olhos do Senhor. E certamente, além desse olhar para o seu mestre, para o seu Senhor, ao se recordar das palavras do Senhor, Pedro lançou um outro olhar, o olhar para si mesmo, para o seu coração, para o seu erro. Por isso, disse olhares de Pedro, 2 olhares, o olhar para o Senhor e o olhar para o seu próprio coração. E diante disso, Pedro percebeu o que tinha feito, se deu conta de haver negado o seu amado Senhor por 3 vezes, como o próprio Jesus havia predito, havia profetizado. Mas o olhar do Senhor, como eu disse, amoroso, misericordioso, a lembrar a Pedro que o próprio Senhor já sabia o que ele iria fazer.
o olhar do Senhor a lembrar a Pedro que o próprio Jesus havia orado por ele. O olhar de Jesus a lembrar a Pedro que o próprio Jesus havia prometido que ele voltaria. O olhar do Senhor, carregado de sua graça, de sua misericórdia, deu a Pedro as condições necessárias para que ele se arrependesse. E a palavra nos diz que após o olhar do Senhor, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sofreu, sentiu a dor do seu erro, arrependeu-se. Também como o filho pródigo, que a palavra nos diz que um dia, caindo em si, ou seja, olhando para si, olhando para a sua situação, para o seu interior, para o seu erro, para o que ele havia feito, no dia que o Senhor olhou para mim, para você, no dia que o Senhor olhou para Pedro, todos nós tivemos a oportunidade de ver o nosso próprio coração, de ver os nossos erros, de ver as nossas ingratidões, as nossas gastanças. E assim, arrependidos, conscientes do erro que cometemos, dos erros que cometemos, nós e Pedro, olhamos de volta para o Senhor e, recebendo da sua graça, nós nos arrependemos e voltamos para os braços do Pai. E Ele, compadecido de nós, como o pai do filho pródigo, correu e nos abraçou e nos perdoou e nos deu vestes novas, anel, sandálias. Aleluia, um novo nome, uma esperança. Que bênção, né, queridos? O próprio Pedro teve uma experiência de perdão maravilhosa. Os irmãos e as irmãs também conhecem o que nos foi narrado pelo evangelista João, quando o Senhor Jesus, já vitorioso sobre a morte, ressurreto, glorioso, em uma de suas aparições aos apóstolos, ele chama a Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os teus irmãos? E Pedro disse: sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Interessante, irmãos, que o Senhor Jesus fez essa pergunta 3 vezes a Pedro. Muito provavelmente para fazer uma referência às 3 negações de Pedro. E também interessante perceber que nas 2 primeiras perguntas que o Senhor Jesus faz a Pedro, o Senhor Jesus usa o verbo amar, uma palavra muito forte no grego, que é o verbo ágape. Tu me amas, Pedro, com amor ágape, o amor perfeito, o amor puro, o amor que se entrega,
que é capaz de se sacrificar pelo amado? Tu me amas assim, Pedro? E Pedro respondeu: a primeira vez, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro não usa o verbo ágape, o amor ágape. Ele usa filéu. Eu te amo com amor de amigo. E na segunda vez o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas com amor ágape? Tu me amas ao ponto de sacrificar-se por mim? E Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor filéu, com amor de amigo. E na terceira pergunta, o Senhor Jesus usa o termo filéu. Pedro, tu me amas com amor filéu? Tu me amas, ao menos como amigo, como quer dizer assim? E Pedro, a palavra nos diz que ele ficou triste, porque o Senhor perguntou 3 vezes. E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo com amor filéu, com amor de amigo. Pedro aprendeu uma grande lição. Primeiro, que foi perdoado de forma linda, de forma maravilhosa pelo Senhor. E ele aprendeu que ele é dependente de Deus, que até o amor que há em nós é fruto do Espírito Santo do Senhor. Nós somos o que somos pela graça de Deus, nada mais. Pedro foi perdoado e aprendeu uma lição maravilhosa. A palavra nos diz, em Isaías 45, 22, olhai para mim, e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus está olhando para nós. A palavra nos diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura, ou seja, os seus olhos estão postos sobre a terra a procurar. Os seus olhos estão postos sobre nós. Que nós possamos aprender esta maravilhosa lição que o Espírito Santo nos trouxe e que ocorreu com Pedro. Deixemo-nos olhar pelo Senhor. Olhemos para o Senhor também. E olhemos para o nosso coração. Olhemos para os nossos caminhos. Para ver se há algo de errado. Para ver se há algo que precisa ser emendado, mudado. Se há algum caminho mau que precisamos deixar. Porque Ele está olhando para nós com seu olhar de amor, com seu olhar de misericórdia. Ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Há lugar para nós. Há misericórdia para nos alcançar. Pedro foi alcançado. Paulo, nos diz a palavra, foi escolhido no ventre para ser instrumento nas mãos de Deus. E Deus conhecia tudo aquilo que Paulo iria fazer, todo o mal que ele faria à própria igreja do Senhor. E ainda assim, houve
misericórdia para Paulo. Houve misericórdia para Pedro após negar o Senhor 3 vezes. Há misericórdia para mim e para você. Só não podemos deixar para amanhã. Só não podemos deixar de corresponder ao olhar de Deus para amanhã. Porque o amanhã não nos pertence, nem sabemos se haverá amanhã para nós. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de olhar para o Senhor. Hoje é dia de se deixar inundar pelo seu olhar amoroso, gracioso, misericordioso. Hoje é dia de se deixar conduzir pelo Espírito Santo ao entendimento, à percepção dos nossos erros, dos nossos pecados e voltar para o Pai. Assim como o Senhor orou por Pedro, como ele disse, eu orei por você, Pedro. Eu intercedi por você, Pedro. Da mesma maneira, ainda hoje, o Senhor Jesus está à direita do Pai, a interceder por mim e por você, a orar por mim e por você. Isso é grandioso. Isso é maravilhoso. O Senhor, que é um intercessor, ora e intercede por mim e por você, para que eu e você não desfaleçamos, não morramos nos nossos erros, nas nossas negações do Senhor. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos os dias. Mas o Senhor está a interceder, a orar, a clamar por mim e por você diante do Pai, para que nós não desfaleçamos, para que nós voltemos para Ele. Aleluia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, há espaço para perdão. Voltemos ao Senhor todos os dias, olhemos para o Senhor todos os dias e sejamos salvos, sarados, curados, perdoados. E você, meu querido amigo, minha querida amiga, que talvez ainda não tenha tido a oportunidade de voltar para o Senhor, Deus está dizendo para você que Ele está de braços abertos, como o pai que esperava o filho voltar. E de longe Ele olha para você, não interessa a situação em que você esteja, de longe Ele olha para você. Lembre de Pedro, lembre de Paulo. Houve perdão, houve misericórdia. Há misericórdia e perdão para você também, porque o Pai te ama. Porque o Filho, o Senhor Jesus, intercede diante do Pai por você. Porque o Espírito Santo que está conosco nesta hora, Ele visita o seu coração. E se você permitir, Ele é capaz de te conduzir, de conduzir você a uma experiência de arrependimento. E Deus o receberá de braços abertos, e o beijará, e o perdoará, e fará isso correndo ao seu encontro, porque Ele o ama, porque Ele a ama. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós contamos com a sua participação. Nós temos culto todas as noites, às 19 horas,
Está aí na sua tela a programação da igreja. Contamos com a presença de cada um online, cooperando conosco, participando, interagindo, e o Senhor abençoe a vida de todos nós e que em cada uma dessas reuniões a glória de Deus seja presente e o nome do Senhor seja glorificado. Chegamos ao término de nosso culto, agradecemos a sua presença online e mais uma vez rogamos a Deus que a bênção de Deus seja plena na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto que finda, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, de louvar o Teu nome, de participar ofertando. E agora, Senhor amado, nós deixamos sobre o Teu altar a nossa adoração e também as nossas petições. Intercedemos por este país, intercedemos pelo ministério, intercedemos pelas famílias, rogamos a Tua bênção hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez nossa gratidão pela sua participação no culto. Vamos agora proclamar o nosso lema: a adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E os irmãos digam comigo, amém. Paz do Senhor. Deus.